Então, bom dia, pessoal. Vamos continuar com nossos vídeos, né? Hoje eu queria convidar vocês a uma reflexão. Alguma coisa muito interessante que eu venho constatando nesses últimos 11 anos. É o seguinte, nós já paramos para pensar, para analisar o preço que a gente paga, porque toda escolha que a gente faz, toda opção que a gente faz, para um lado, para o outro, escolhendo alguma alternativa ou não, a gente vai pagar algum preço, vai pagar alguma coisa por isso. Dentro da nossa realidade de portador de distúrbio psicológico, síndrome do pânico, no caso nosso, mas na maioria de quem a gente conversa, mas isso vale para todo mundo, para todos os distúrbios psicológicos. Vejam bem, vamos começar pelas crises. Né? O preço que a gente paga em não acreditar que o problema é psicológico, não estou falando de preço material, de valores, né, monetários, não. Estou falando do preço no geral, de desequilíbrio que a gente continua tendo, o tempo que a gente perde. Porque o histórico de todo portador de distúrbio psicológico é sentir os sintomas, ir ao médico, grande parte das vezes, 99%, para não falar 100% das vezes, o médico detecta que não tem nada no corpo e fala para procurar uma ajuda, uma orientação psiquiátrica e psicológica. Ainda assim, mesmo diante dessa afirmativa do médico e dos exames, nós continuamos a busca de coisa no corpo por tempo indefinido. Olha o preço que nós pagamos por isso, o tempo que nós perdemos. Pode entrar também o valor monetário, sim, porque muitos de nós pagamos as consultas, outros pagam remédios, outros, né, que tem o plano de saúde, muitas vezes o plano, às vezes a gente vai tanto aos médicos que às vezes o plano de saúde cancela o nosso plano. Eu vejo caso, já vi caso com essa parte aí, que o plano cancelou. Isso é um preço muito caro de se pagar, né? O tempo que a gente se perde fazendo isso. Outra coisa, o preço que a gente paga, né, buscando sintomas, aliás, buscando doença para os nossos sintomas. Basta a gente sentir alguma coisa que a gente corre ou nas redes sociais ou atrás de alguém que tenha sentido, que tenha vivido, que tenha, né, tido aquele sintoma. O preço que a gente paga nesse caso é aumentar nossa ansiedade no sentido, no sentido de buscar, né, a doença para o sintoma que nós estamos sentindo. Esse preço é alto porque a gente sabe que quanto mais a gente insiste nisso, mais a ansiedade aumenta. É um preço a ser pago. Outro preço que a gente paga é que à medida que as pessoas que estão perto da gente vão se afastando, à medida que a ciência vai nos falando que nós não temos nada no corpo, que nosso problema é psicológico. E a gente insiste na nossa afirmativa, na nossa rogativa, na nossa insistência em acreditar na doença do corpo. As pessoas que estão perto não nos suportam mais e vão se afastando. Com raras exceções, pelo menos na maioria das pessoas com quem eu falo, acontece dessa forma. Então, para vocês verem, são preços que a gente vai pagando, né? Além do que dos micos que a gente paga, né? As vergonhas que a gente passa.
pelas nossas atitudes, pelos nossas conversas, pelos nossos modos de agir, de pensar e de falar. A gente vai pagando preços, né? A gente vai arcando com consequências que não precisariam ser arcadas, não é? Acontece, eu já ouvi também muitas pessoas que falam o seguinte: eu não aguento falar com o fulano não, porque ele só fala de doença, eu já não estou falando mais com ele. E isso eu tenho ouvido, já ouvi de várias pessoas que eram portadoras de distúrbio psicológico, conseguiu se equilibrar, e elas falam que não suportam falar com pessoas que estão reclamando. É outro preço que a gente paga. Então, além desse, né, cada caso acontece situações diferentes, mas eu vejo esses como os principais, né? Os principais que a gente defronta por conta de insistir em situações que poderiam ser amenizadas, mitigadas por mudança de atitude, né? Então, cabe a cada um se autoanalisar e verificar em si se esse preço não está sendo muito alto, né? Continuar com o mesmo padrão de atitude, com o mesmo padrão de pensamento, com o mesmo padrão de palavras, sem fazer nada para tentar mudar, olha o preço que se paga. É ruim, eu acho ruim, dói meu coração quando eu vejo alguém falar assim: meu marido fala que não me suporta mais, fala que eu estou fingindo. Meu irmão fica fazendo gracejos comigo. Né? Minha mãe não me suporta mais. Meus amigos se afastaram. Isso para mim não tem nada, não tem um preço maior do que esse. E a gente ficar mendigando, implorando a atenção de outras pessoas, aí já entra aquele caso das dependências. Mas observem-se, olhem, se analisem, tragam para suas realidades isso que eu estou falando. Se não é um preço alto que a gente paga por não querer mudar, não é nem querer, não tentar. Vamos tentar, pessoal, vamos fazer alguma coisa diferente do que a gente faz. Né? Não querer continuar pagando esse preço, se sujeitando a humilhações, a conversas paralelas, a comentários, né, humilhantes, degradantes, que só joga a gente para baixo. Não é para a gente se sentir assim, eu estou falando isso, não é para colocar a gente mais para baixo, não, para instigar o coitadismo, não. É para mostrar que nós temos saída sim, nós podemos fazer outras coisas, além do que aquelas que nós já estamos fazendo há muito tempo. Então, é nesse sentido que eu gostaria de que cada um se autoanalisasse o preço que se paga, né, por não ter uma atitude de confronto com os medos, de acreditar na medicina. E aqueles que vão confrontar, às vezes faz diferente, que aí ele se enclausura, não fala com ninguém, fica dentro de um quarto, né? Porque aí entra a autopiedade, que aí ele vai para o quarto, fica lá trancafiado, acha que está incomodando todo mundo. É outro preço que se paga. Às vezes a emenda fica pior que o soneto, porque às vezes a pessoa quer tomar uma atitude, ela toma uma atitude também contrária àquilo que deveria fazer. A nossa atitude não é com relação às outras pessoas. A atitude que nós devemos tomar é conosco mesmo. É mudança em nós. E eu até acredito, eu estou falando de mim, que eu até acredito que as pessoas que convivem conosco têm razão. Elas não estão erradas, não. Porque imagina só uma pessoa passar o dia inteiro falando de doença, falando de medo, falando de coisas negativas. Quem suportaria isso? Não é? Então,
dentro do entendimento delas, elas estão certas. A gente tem uma mania que a gente fala, uma frase que a gente fala assim, é só quem sentiu isso sabe como é. E isso é uma verdade. Então, quando a gente fala assim, pensando em nós, a gente tem que pensar no outro também. Porque o outro nunca vai saber o que nós estamos sentindo. E ele tem razão em fazer os comentários dele. Isso, mais do que nunca, tem que chegar em nós como um incentivo para a gente promover a mudança sozinho. Fazer os enfrentamentos por nós mesmos, sem depender de ninguém. Se tiver alguém que queira, que nos entenda, que estão assim imbuídos de nos ajudar, ótimo. Mas pelo que a gente percebe, né, grande parte, a maioria não vai ter isso. E não adianta ficar esperando que as pessoas não vão nos entender, não. Então precisa que a gente mude, a gente traga para a gente a solução desse problema. E não é ficando com medo, não é ficando nos cantinhos, não é ficando declinando sintomas, é pegando o boi pelo chifre, encarando a doença, acreditando na medicina e tomando medidas outras que não seja que a gente vem tomando há vários anos. Tá certo? Porque senão a gente vai continuar pagando esse preço que todos nós pagamos por não tomar iniciativa, tomar uma atitude diferente daquela que a gente já vem tomando há vários anos. Esse vídeo é para mostrar e para nós analisarmos juntos o preço que nós pagamos. Será que nós precisamos pagar esse preço mesmo? Se nós temos outras alternativas? Até quando nós vamos continuar com isso? Pagando esse preço? É a pergunta que eu deixo para cada um responda, né? Cada um tem um motivo, o porquê não faz, o porquê deixa de fazer. O que eu estou trazendo é uma análise, é uma sugestão de análise, de busca, de saída. Né? Eu preferi não pagar esse preço. Né? Eu estava achando muito alto. Eu ter que ficar dependendo das pessoas, eu ter que ficar ouvindo coisas no canto, as pessoas me olhando de lado, né? Me tratando como se eu fosse um doido, né? Então eu falei, eu vou ter que encarar isso de outra forma, eu vou enfrentar isso, dê o que der, nem que eu morra, né? O medo nosso é de morrer, nem que eu morra, eu vou tentar, né? E fiz por mim, não assim, a não ser as pessoas com quem eu conversava, para que eu tirasse análise, e a gente fazia autoanálise assim, de conversação, trazia para mim as realidades dos outros, analisava, e as leituras e os vídeos que eu vi, eu não contei com a ajuda de ninguém. Claro que essas pessoas com quem eu conversei me ajudaram para fazer com que eu tirasse as minhas conclusões. Mas a ajuda direta, assim, ó, Cláudio, faz isso, faz aquilo, assim, não. A maioria que a gente recebe é crítica, né, palavras encostadas, né, risinhos assim com canto de boca, né, versinhas nos cantos, né, olhando pra gente assim de olho virado. Falando, não, eu não vou pagar esse preço, não vou não. E aí resolvi. E essa foi uma atitude minha. Como eu fiz isso, outras pessoas talvez tenham outra atitude, ou não tem coragem. Eu estou propondo um caminho, estou tentando buscarmos junto uma solução. Cada um vai escolher o seu, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.